Olá, você! Eu sou Márcio Padilha e você está na MP Cursos e Palestras, um canal aqui no YouTube que trata segurança do trabalho como compromisso com a vida. Temas relacionados à prevenção, comunicação, gestão empresarial e o tema de hoje, especialmente liderança e gestão comportamental, você pode nos acompanhar nesse bate-papo e você vai ver o quanto vai ser importante você ficar por dentro, ter mais detalhes a respeito desse assunto, né? A liderança. Sabemos que o grande desafio das empresas é formarem gestores de alta qualidade, formarem pessoas que influenciam. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos investir também na parte mental das equipes, das pessoas, investir em saúde mental, investir em positividade, na capacidade contributiva que está ali, muitas vezes sendo necessário um estímulo para que os resultados apareçam através das pessoas. Então, sobre esse olhar de que investir em pessoas é saudável, é possível, dá bons resultados, é que nós vamos iniciar nosso bate-papo hoje. Nós temos dois convidados especiais aqui, o senhor Luiz Fernando Birck, que é um administrador, uma pessoa que tem experiência em treinamento na área de gestão e liderança e que já tem uma vasta experiência, um currículo relacionado às empresas, que ele vai então depois detalhar um pouco da sua experiência profissional. E também a Karine Burtê, que também já participou de outros bate-papo aqui com a gente, que ela é psicóloga com especialização na psicologia do trabalho, e tem toda uma experiência também na área de segurança do trabalho, que vamos correlacionar aqui, porque o nosso canal está vinculado à área de segurança do trabalho, como também essa gestão de liderança pode impactar positivamente, inclusive nos aspectos de prevenção. Portanto, temos aí um conjunto de situações, de temas que estão aí para serem elaborados e trabalhados, e você fique atento e nos acompanhe, tá? Então, inicialmente, vamos saudar aqui o seu Luiz Fernando Birck, o especialista na gestão de liderança, como instrutor, pela sua trajetória profissional, já ocupou cargo de gestor em grandes empresas, é o nosso convidado de hoje, juntamente com a Karine. Senhor Luiz, seja bem-vindo aí ao canal da MP Cursos e Palestras, onde tratamos segurança do trabalho como compromisso com a vida. Seja bem-vindo, senhor Luiz. Também, muito obrigado, Márcio. É um prazer reencontrá-lo aqui. Agradeço o convite, a lembrança do nosso nome. É um prazer estar aqui junto também com a companhia da Karine e discorrer, conversar, trocar ideias e sempre aprender também com vocês em um tema que é tão relevante e tão descuidado por vezes de muitos ambientes, muitas empresas, mas que hoje temos a possibilidade de ampliar um pouquinho e compartilhar um pouquinho das nossas experiências aí. Então, muito obrigado, Márcio, pela lembrança, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com a MP hoje, desse momento aí. Certo. Karine, associarmos a liderança ao comportamento está tudo muito bem dentro de um contexto, né? Porque sabemos que a competência técnica com o tempo vem, a competência operacional também muitas vezes ela é bem resolvida, mas o grande desafio é a competência mental, ou seja, a saúde mental das pessoas que estão no comando dessas empresas e como elas precisam ser bem lapidadas para que tenhamos um líder, um gestor de eficácia e um grande ser humano ali junto com aquele profissional competente. Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada, professor Márcio, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, conhecendo o Luiz hoje. Muito feliz de estar aqui tratando de um assunto que é sempre pertinente, que é a gente poder pensar, né, a liderança, poder pensar o comportamento, né? Um assunto que não se esgota, né? Um assunto sempre presente dentro das organizações, dentro das instituições. Um assunto que se transforma quando a gente pensa em como o comportamento, as pessoas e a própria gestão, ela se transforma no decorrer do tempo, né? Então, acho que vai ser muito rico esse espaço para a gente poder conversar.
E eu acho que enquanto liderança, né, quando a gente fala em liderança, a gente está falando de um lugar muito importante, muito estratégico dentro das instituições, né? O quanto o líder ele tem um papel fundamental, seja para o sucesso, né, ou seja para as dificuldades também de uma equipe, né? Então, o quanto a gente precisa olhar para isso, a gente precisa formar líderes, a gente precisa auxiliar as lideranças, né, para que eles possam fazer essa orquestra, né? Eles possam trazer isso para suas equipes, né? E com quantos desafios esse líder precisa dar conta e lidar e olhar, né? Quando a gente fala nesse tempo também, né, professor Márcio? A gente até comentou isso no aquece aqui para esse nosso momento, né? Do quanto... como é que era ser líder há uns anos atrás? O que tinha que ser, né? Tinha que ser aquela pessoa que fazia a melhor entrega, que entregava mais, né, que entregava mais rápido. Esse era o fator. E outras coisas muitas vezes não eram vistas, né? Na maioria das vezes isso não era visto. E o quanto o líder hoje, ele precisa ter outras habilidades. A parte técnica é importante, sim, ela é fundamental para que ele possa fazer esse trabalho, mas quanto ele precisa entender de pessoas. Sim. E eu até vou pedir então para o senhor Luiz Fernando fazer uma abordagem na linha do tempo, como a Karine se referiu, sobre essas transformações. Eu comecei a trabalhar lá nos anos 80, início dos anos 80, e eu me lembro, eu fiquei os meus primeiros 8 anos, 10 anos praticamente dentro de indústrias, né? Então a gente via lá um modelo de gestão empresarial que era baseado naquelas circunstâncias, até relacionado a questões culturais do país. Nós recém havíamos saído de uma ditadura militar, onde o perfil de autoridade era visto de um modo. Hoje nós temos um mundo completamente diferente, com conexões diferentes e os trabalhadores com outro perfil. Então eu queria que o senhor Luiz fizesse um panorama histórico de como essa transformação dessa figura do chamado líder empresarial foi se moldando ao longo do tempo, Sr. Luiz. Bem, o que eu vejo muitos anos atrás, por ambiente onde eu comecei a trabalhar e presenciava os comportamentos e a presença de gestores e convivi com muitos gestores, sempre muito mais experientes do que eu, o início do meu conhecimento nessa questão de liderança, a gente olhava assim, aquele bom gestor, aquele cara que era que o dono da empresa gostava, era aquele cara carrancudo, brabo, sério, com bigodão, que brigava, que não tolerava, que era 1 e 2 e o cara estava na rua, não tinha muita correção, não tinha nenhum preparo para lidar com a questão comportamental, com a questão de correção de comportamentos, para que a pessoa pudesse aprender com aqueles erros lá. E à medida que o tempo foi passando, e aí eu pego um pouquinho da nossa experiência, eu fui fazer um curso de liderança 4 anos depois que estava atuando na posição de líder de grupo e encarregado, já atuando com 50, 60 pessoas. Então, mas, felizmente, ter essa evolução, ter essa passagem, então, né, aprendendo com os outros naquele perfil que eu citei antes, e a gente já vendo o comportamento e a melhoria e o avanço e o aperfeiçoamento de algumas empresas que estavam começando a olhar o preparo das lideranças como um diferencial, então, para ter um ambiente um pouquinho mais, um ambiente melhor de trabalho, mais desafiador, que encorajasse mais as pessoas. Mas isso foi bem lento, eu vejo que isso foi bem lento. Estamos falando de 50 anos atrás. Então, isso foi evoluindo. E à medida em que a própria legislação, as próprias exigências do mercado de trabalho, a questão da segurança do trabalho, a exigência por ter um ambiente mais seguro, por ter um ambiente mais participativo, se fez necessário nessa linha de tempo que quem promovesse isso no dia a dia não era o dono, também, né, por iniciativas do dono, mas
aqueles que estavam mais no dia a dia, mais junto, no lado das pessoas, que acompanhavam os comportamentos, que assistiam às entregas, que participavam enfim, dos compromissos, né, de como as pessoas se atuavam. Então, na medida em que isso foi sendo reconhecido como uma coisa importante, as empresas começaram a desenvolver, a capacitar e a preparar. E aí, onde algumas, né, começaram a se desenvolver, outras começaram a trocar informações, a conhecer, a trocar experiências entre eles, a visitas, programas, né, em nível estadual e também, não só no estado, mas fora também, começaram a promover integração entre empresas. Então, assim, numa linha muito rápida, a gente viu que a própria exigência do mercado, o ambiente de trabalho passou a exigir o respeito pelas pessoas, as técnicas de manufatura passaram a exigir que tivessem lideranças mais bem preparadas para poder obter os resultados de maneira econômica, segura, e hoje, já há algum tempo, mas cada vez mais, um ambiente saudável de trabalho. Né? Sim, a gente percebe então assim uma espécie de transição entre um modelo mais de autoridade e autoritário para um modelo mais carismático, mais empático. E aí nós temos que associar isso, Karine, a uma expressão assim, poder pessoal, né? Então vamos dizer assim que uma pessoa que tem essa capacidade de incluir dentro das suas características pessoais esse carisma, esse positivismo, essa saúde mental dele própria para transmitir para um grupo, o poder que essa pessoa tem de influenciar na produtividade, na qualidade, em todos esses valores, e evidentemente que aquele grupo que percebe que aquela pessoa é mais saudável na relação, na comunicação, essa pessoa, ela tem ali, vamos dizer assim, usando uma linguagem que é muito usada no futebol, né? Tem o grupo na mão. Então isso acontece porque o líder tem esse fascínio, esse poder, né? Claro que, se a gente for analisar, nem todas as pessoas naturalmente conseguem desenvolver isso, né? Tem pessoas que até se esforçam para ter uma certa empatia, uma certa simpatia, mas ficam travadas em até formas com que foram educadas, ou o modelo que aquela empresa tá inserida não exige dele uma mudança também, então ele permanece naquele modelo. Mas vamos falar então, Karine, sobre poder pessoal. O quanto é influente o poder pessoal de uma pessoa sobre um grupo e quanto isso pode ser saudável do ponto de vista da saúde mental. Perfeito, professor Márcio. Eu acho que aqui a gente pode começar falando nesse aspecto sobre um líder humano, né? Que é algo que nessa linha do tempo que o Luiz trouxe, isso pouco aparecia, né? Isso não era bem visto, podemos dizer assim, né, Luiz? Parecia que a pessoa era frouxa, que ela não exatamente, tinha, que ele não dava conta, que ele não tinha capacidade, né? Então, assim, o quanto hoje o líder ele precisa se mostrar humano, né? E o se mostrar humano, a gente fala, é poder mostrar que também tem as suas fragilidades, né? Tem as suas vulnerabilidades, também está em processo de aprendizado. Eu acho que líder não nasce pronto, tá? Não no mundo do trabalho que a gente tem hoje, não nesse mundo, né? Tão acelerado, né? Tão dinâmico, com mudanças tão constantes, assim. Eu acho que as pessoas têm, sim, características genuínas de liderança, né? Mas ele precisa também se moldar, ele precisa enxergar algumas coisas, ele não está pronto, né? E aí, uma dessas coisas que eu acho fundamental é ele se mostrar humano, porque quando ele se mostra humano para a equipe dele, ele vai mostrar o quê? Que ele não sabe tudo, que ele está aprendendo, que ele tem as forças dele, que ele vai unir com as forças daqui um pouco. Vai aproximar, né? Esse colaborador vai entender que ele precisa se cuidar, aí a gente vai pensar até em segurança do trabalho, né? Sim. O quanto a gente fala de segurança do trabalho e esse líder, esse gestor, ele é um espelho para esse colaborador, né? Se ele segue as normas de segurança, se ele usa os EPIs, o quanto a equipe está olhando isso e está entendendo que isso é valor para aquela equipe. Então, quando eu tenho um líder que ele se mostra humano, né, ele está mostrando o quê? A gente vai fazer algumas coisas juntos, a gente vai aprender, a gente vai se desenvolver, a gente vai se unir, né? Então, assim, é esse humano que precisa aparecer e que é um desafio,
né? Porque culturalmente ainda vem algumas coisas assim, como o prof. Márcio disse antes, né? Ah, mas eu sou fraco, né? Mas ele não tem pulso com essa equipe, né? E o engajamento, que é isso que tu trouxe antes, né, Márcio? De ter a equipe na mão, é o engajamento, o quanto eu me engajo com aquele líder, porque eu entendo que ele valoriza o meu trabalho, que ele me reconhece, que eu tenho voz dentro da equipe, né? Que eu posso mostrar a minha fragilidade. Então, se eu entendo que eu tenho uma liderança, assim, o que eu quero? Eu quero contribuir. Eu quero ajudar aquela equipe, eu quero ajudar esse líder. Mas não esse lugar de autoridade que nem a gente comentou, que esse histórico nos trazia, né? Mas um lugar de parceiro, né? De alguém que pensa comigo, que está junto comigo, que vai me dar os instrumentos, ferramentas e recursos que eu preciso para fazer o meu trabalho, que vai me ouvir, né? Então, quando a gente fala de uma liderança humana, é isso, uma liderança que tem uma escuta, que está enxergando o outro, que está entendendo qual é a força do seu colaborador, mas está entendendo também qual é a dificuldade, que ponto que ele pode ajudar nessa dificuldade. Então, é sair de um lugar duro, né, de um lugar de autoridade, para um lugar de parceiro, de aliado, de ajuda. Uhum. Exatamente. Seu Luiz, eu queria que o senhor falasse, assim, por exemplo, pela sua experiência em formar grupos de liderança nas empresas, quando as empresas lhe procuram, assim, qual é o principal, digamos assim, entrave que eles têm? O que eles mostram, assim, o que a gente precisa evoluir nesse grupo de trabalho? Qual a demanda principal? Márcio, Karine, olha, existem várias demandas e, na verdade, uma boa parte delas são comuns nas empresas. Né? Como tratar e lidar com conflitos, comunicação, relacionamento e o trabalho em equipe, né? O próprio falta de olhar de segurança e o quanto ela pode ajudar na conscientização, no preparo e na harmonização do ambiente de trabalho. A questão de trabalhar com saber se comunicar, se relacionar com o grupo de trabalho, não apenas a comunicação, mas sentar com o grupo, conversar, saber ouvir, como a Karine falou, ter uma escuta ativa. Reconhecer, né? Saber se comunicar. Eu quero que o meu pessoal saiba se comunicar melhor, que ele consiga interagir melhor, que ele seja mais... Uma palavra que o pessoal não traz de outras formas. E aí a gente diz que é um líder ou que é uma liderança justa. Isso, uma liderança justa. Sim, né? sim. Mesmo sem entender muito bem, muitas vezes, o que ele quer dizer com liderança justa. Aí tu fala para ele, aí tu diz, né? É aquele que reconhece, que elogia, mas é aquele que cobra, que exige, que quer as coisas de forma imparcial. Então, assim, são 6 ou 7 tópicos que, na maioria das demandas que chegam, são comuns em muitas empresas. O olhar de dono, eu não quero que ele fique se misturando, não. Eu não quero que ele se sinta lá um operacional, que ele largue um pouquinho o operacional e atue mais como esse líder humano que a Karine fala, que ele se prepare para ser uma pessoa que saiba lidar melhor com as pessoas, que ele tenha iniciativa, que ele entenda por que é importante trabalhar com metas. Então, a gente relacionasse isso, são 6 ou 7 tópicos que chegam de uma maneira mais comum, são recorrentes, né, que chegam. Sim. Você está acompanhando aqui no canal da MP Cursos e Palestras, mais uma edição aqui do Conversando com Especialistas, e você pode, então, perceber que nós estamos tratando do tema liderança, gestão comportamental, e fazendo uma associação entre esses dois assuntos que interagem, né? Eu tenho dito assim nas palestras que eu faço, assim, que uma coisa que eu aprendi muito lendo Carl Rogers em psicologia, né? Ele dizia o seguinte, assim, basicamente assim, faça a maior revolução da sua vida tendo apenas 3 atitudes, né?
Tá? A primeira delas é elogie com sinceridade. Não sei, não pode ser uma coisa falsa, estratégica. Que aquilo venha de coração. Elogie com sinceridade. Escute com qualidade, ou seja, saiba filtrar para não estar escutando o que não faz desenvolvimento, que não faz crescimento espiritual, intelectual e pessoal. E um outro ponto assim que a gente considera assim que tem a ver com essa ideia é de valorizar as pessoas na sua integridade, né? Não ficar só olhando aquela pessoa como cara crachá, resumir a pessoa no aspecto profissional, mas olhar essa pessoa pela sua integridade. Comece a olhar a pessoa na sua integridade. Imagina que é uma mãe que tem seus desafios, que é um pai. Então, quando o líder também começa a enxergar esse valor holístico do humano, a relação dele se humaniza de tal modo que eu posso, então, empaticamente perceber que aquela pessoa tem as suas dores, tem os seus sofrimentos, que muitas vezes está ali fazendo o seu máximo, mesmo que o máximo dela não seja suficiente para a empresa, mas você reconhecer que a pessoa está se esforçando. Então, nesse aspecto, Karine, de saber elogiar com sinceridade, saber ouvir com qualidade, isso faz toda uma diferença, né? E reconhecer esse ser de maneira holística, né? Não resumir ele à dimensão profissional. Eu acho que se esses parâmetros forem bem observados, a liderança já caminha para obter bons resultados. O que você acha? Acho que é isso mesmo, né? Tu estava falando, eu estava pensando, né? Para que esse líder, né, esse gestor, ele consiga reconhecer, né, essa humanidade na equipe dele, antes de tudo, ele precisa se reconhecer humano, que tem a ver um pouco com o que eu trouxe antes, né? Ele precisa entender que ele é humano, porque ele só vai conseguir olhar o outro enquanto humano se ele entender isso dele. Que ele também pode falhar também. Que ele pode falhar, que ele tem coisas a aprender, que ele não sabe tudo. Então, ele sai daquele lugar que a gente falou antes, né, Luiz, de sei tudo e tem que estar com a cara fechada e tem que ser essa liderança dura, para um lugar de ser humano. E quando ele consegue fazer isso, olhar para ele, a probabilidade dele olhar para o outro é muito maior. É muito maior porque ele está entendendo, sim, que aquele colaborador ali tem uma vida fora da instituição, que passa por dificuldades, né, que vai estar com uma entrega melhor em determinado período e que em determinado momento talvez não esteja com a melhor entrega. Ele vai conseguir olhar e escutar, que a gente falou antes também, né, o quanto ele precisa escutar a sua equipe. Então, esse lugar de líder humano desenvolve nele esse olhar, né, de humanidade para os seus colaboradores. E até para extrair o melhor, né, daquele colaborador, e até o que a gente fala, né, de poder dar o feedback, olha só, não tá bom, preciso que tu melhore aquilo, né? Então, assim, são diversas habilidades que também vão vir desse líder humano, né, dele poder olhar, ele incentivar, dele também poder pontuar aquilo que não tá bom, que precisa ser melhorado, né? Então, assim, a gente precisa se reconhecer, né, nesse ser que a gente fala, né, biopsicossocial, né, bio porque tem um corpo ali, um psico que são as nossas, a minha mente, como que eu lido com isso, e um social. Então, a gente é tudo isso, a gente não é uma coisa só, né, como tu disse, né, Prof. Márcio, a gente não é só o crachá que tá ali, né, não é um número de matrícula, né, eu tenho falado muito isso nos espaços que eu falo de saúde mental no trabalho, de algo que também vem desse histórico de mundo do trabalho, de mercado de trabalho, né, de que a gente entra na instituição e deixa tudo lá fora, todas as coisas que eu tenho lá fora, né, as minhas preocupações, a minha vida, ou até as minhas alegrias que eu tenho lá fora, eu deixo lá fora. Isso não existe, e por muito tempo essa ideia foi mostrada, né, foi colocada, de que a gente precisa virar uma chave, entrei na instituição e deixo tudo lá fora. A gente não deixa. A Karine vai trabalhar e vai com todas as coisas, com todos os papéis sociais que eu tenho, né, de mãe, de irmã, de vizinha, né, de esposa, tudo isso está junto comigo. E isso é importante que isso seja reconhecido também, valorizado e que tenha um espaço para isso. Sim. E muitas vezes a gente fala... Pode falar, prof, pode falar. Eu queria dizer que essa valorização, esse olhar diferente,
Eu queria até que o seu Luiz falasse um pouquinho sobre, por exemplo, assim, ó, o treinamento, né? O treinamento porque muitas vezes as pessoas agem assim por condicionamento. Às vezes um líder, ele sempre aprendeu naquela linha da autoridade, com baixa empatia, com dificuldade interpessoal, que tem pessoas que têm até uma natureza tímida demais e tem outros que são expansivos demais, falam demais e também atrapalha. Então, às vezes, o que precisa, por isso que eu atribuo muito o valor de treinamento. Quando reúne as pessoas assim e coloca assim, ó, com uma convergência muito forte no objetivo comum de trabalhar em equipe, de saber lidar com as opiniões diversas, de saber lidar com o contraditório, quando tu desenvolve essa mente um pouco mais humilde, no sentido assim, ó, de acolhimento dos pontos de vista, aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a importância de um treinamento para a mudança de atitude dessa pessoa que tem dificuldade interpessoal, seu Luiz. Eu vejo assim, tudo que acontece dentro de uma empresa, ainda há pouco estava numa mentoria e eu falava sobre isso. Tudo que acontece dentro de uma empresa, de bom ou de ruim, eu perguntei para a mentorada, né? Quem você acha que é o responsável? O dono. Está certo. Então, tudo que acontece de bom ou de ruim dentro de uma empresa, o responsável é o dono. Alta administração. Então, é o proprietário, é o que está no comando. As coisas boas, né? As coisas que são aprovadas, as boas práticas, aquilo acontece porque ele quer, ele aceita, ele admite. Ou as outras que ele não tolera, que ele toma ações mais duras, ou que ele busca na qualificação de quem pode ajudá-lo nessa missão de produzir as boas práticas dentro do ambiente de trabalho. Então, a falta desse olhar, desse entendimento em muitas organizações, aqui eu não falo de grande porte, nem de médio, nem de pequeno porte, de uma maneira geral. Sim. Obviamente que há uma estrutura maior, mais bem preparada, né, em grandes empresas, mas nós temos 95% de empresas de pequeno porte, vamos falar essas que predominam, né? Então, nessas, a ausência desse entendimento faz com que não seja compartilhado desse mesmo princípio com as lideranças intermediárias. E quando não tem esse olhar do dono por essa liderança intermediária, que ele também divide, liderança intermediária, com o dono, o responsável pelas coisas certas, e as boas e as não tão boas, quando ele se descuida disso, ou quando ele não reconhece isso, né, acaba permitindo lideranças mal preparadas, aceitando aquela timidez ou aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento prático, e desconhece, ou não reconhece, ou se descuida de dar uma formação para que aquele que tem as suas limitações particulares, pessoais, né, consigam progredir, consigam se desenvolver, se capacitar, se qualificar e melhorar a sua performance. Então, eu acho que é um crime, essa falta desse entendimento de uma maneira geral, seja de um comércio, seja de uma indústria, ou seja de uma área de serviços. O gestor reconhecer o quanto as lideranças, e o quanto as lideranças, junto com as pessoas, podem produzir resultados diferenciados dentro das organizações, né? E, claro, como a Karine falou, né, a liderança a gente não nasce pronto, não nasce líder, né, em outras palavras, mas ela trouxe esse... né? Então, as lideranças precisam ser preparadas, serem desenvolvidas, serem lançadas, mas de uma forma organizada, não naquela forma em que tu coloca lideranças com os mais variados comportamentos dentro de uma sala e espera que, no mesmo conteúdo colocado para aqueles perfis diferentes, as pessoas saem dali, às vezes, de uma imersão ou uma semana inteira de curso, e que elas retornem para o ambiente de trabalho, e lá elas vão
com a ausência desse olhar maior crítico de quem está em cima, que essa turma toda da linha de frente promove as boas respostas, os bons resultados, né? Acabam não valorizando quem foi fazer, não valorizando o tempo de quem fez, e pior do que tudo isso, o treinamento pouco ajuda. O que foi feito ou não foi eficaz, tá? Não teve muito resultado, porque as pessoas voltaram e aqui continuam fazendo a mesma coisa, continuam agindo da mesma forma, ou pontualmente um ou outro que às vezes tem uma coisa um comportamento mais adequado. Então, eu vejo assim, um trabalho de formação para pessoas com alguma experiência, sem nenhuma experiência, os mais tímidos, os menos preparados, né? Precisa ter um programa de treinamento, um processo de treinamento, né? Para que eles possam, aprendendo a ser líder aos poucos, mas dentro do ambiente onde eles têm a sua atuação profissional. E aí, tendo que nessa atuação profissional trazer isso tudo que a gente está vendo aqui, né? O olhar humano, o respeito, a escuta, a boa comunicação, e isso não acontece muitas vezes para quem veio de uma área técnica e está ali atuando como agora numa posição de liderança, né? Onde ele precisa dar a sua resposta de qualquer forma, né? Hoje se fala muito em saúde mental, em ambiente saudável, né? Mas a gente sabe que na prática muitas grandes empresas, entre aspas, né, elas prezam muito por uma competição exacerbada, e não significa ser grande empresa que seja referência. Muitas vezes a pessoa está numa pequena empresa e ela é bem organizada, o sistema funciona bem sob a valorização. Então, o que eu vejo muito, assim, por ter passado por muitas organizações empresariais, é a pessoa dizer o seguinte: eu não estou bem aqui, eu não me sinto bem. E, às vezes, esse não se sentir bem tem a ver com essa influência negativa de uma pessoa que muitas vezes só cobra produção, resultado, e não se importando com esse olhar mais humanizado que falamos aqui. Então, junta com aquilo que o senhor falou, né? Mas se a direção da empresa ela não consegue ter a sensibilidade de perceber que naquele setor, de maneira específica, as coisas não andam por uma influência de comportamento que é desestimulante, então as coisas não vão mudar. E às vezes a pessoa pode estar amparada por um prestígio adquirido historicamente, tipo assim, esse cara aqui, ele começou quase que a empresa comigo, eu sei que ele tem dificuldade interpessoal, mas eu cria-se um guarda-chuva de proteção sobre aquela pessoa, e aí se perde, digamos assim, todo um ambiente fica tóxico por causa de uma hiperproteção que vem da alta administração sobre aquela pessoa, por uma espécie de gratidão por essa pessoa fazer parte da história da empresa. Isso eu já vi muito. Uhum. E aí, aquelas pessoas que passam no setor ali, aí tu vê a rotatividade, ninguém para naquele setor lá, ninguém fica. Porque nunca há um elogio, nunca há um reconhecimento, há sempre uma crítica. E mesmo a empresa muitas vezes luta contra os indicadores, mas nada faz. Então, por isso, Karine, vamos falar sobre saúde mental. Como é importante as empresas fazerem se despertar para a saúde mental e se colocar empaticamente no lugar daquele trabalhador que muitas vezes pegou 2 ônibus, 3 ônibus, acordou 5 da manhã, e a única coisa que ele precisa é ter uma paz mental para poder produzir adequadamente, se sentir. Aí um fato muito importante que eu aprendi, uma palavra alguns anos atrás, que eu considero fundamental para o sistema da liderança e para a segurança do trabalho, ele ter um sentimento de pertencimento, de que aquele lugar se assemelha à casa dele, que ele cuida, que é um lugar que ele quer ficar, que ele não sente o tempo passar. Então, essa questão da saúde mental, ela está ganhando muita força e passa a ser uma chave de solução para as empresas, Karine. Eu queria fazer um gancho com o que o Luiz trouxe antes, né? Quando esse líder, né, Luiz, me ajuda aí, se é isso que tu quis dizer, eu entendi assim, né? Esse líder é colocado para ser treinado, né? Mas não tem um apoio da alta direção, né? Isso não tá, ele não tem um olhar para isso,
né? E eu acho que o papel de líder, eles cuidam, mas eles precisam ser cuidados, né? E por que eu fiz esse gancho? Para trazer a ideia do quanto isso precisa ser um valor para a empresa ou para a instituição, né? Cuidar das pessoas tem que ser um valor. Então, eu não posso exigir que o meu líder intermediário tenha esse olhar se a alta direção não tem esse olhar. Se isso não está, né, no topo até todas as pessoas, todos os operacionais. Então, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, quando a gente fala, né, desse cuidado com as pessoas, a gente está falando de valor para a empresa. A empresa olha aquilo não como algo a ser cumprido apenas, né? Mas algo que faz sentido. E aí ampliar esse olhar, né, professor Márcio, que é o que tu está trazendo. Tu trouxe agora um pouco desse relato que tu fez para nós agora, né? Eu tenho lá uma liderança que é péssima nas relações, né, mas faz uma entrega boa, alguma coisa assim. Tá, mas e o que está acontecendo? O que eu tenho de rotatividade ali? Será que eu não conseguiria ter uma entrega melhor ainda se eu conseguisse olhar para aquele líder, né, e modificar algumas coisas ali? Porque senão a gente fica olhando só para esse que está nessa proteção e acaba perdendo todas as outras coisas que tem ali. Né? Então tem que ser valor para a instituição tem que entender que isso é importante, cuidar das pessoas. Eu não trago o Luiz lá na minha empresa para fazer um treinamento só porque eu tenho que cumprir lá uma carga horária, eu trago o Luiz para minha empresa porque eu entendo que o conteúdo que ele vai fazer, que ele vai trazer, vai ser importante, vai refletir lá no resultado. E aí a gente vai falar, inclusive, de resultado financeiro, né, Luiz? Quando a gente fala desse conforto das pessoas se sentirem bem, a gente está falando de resultado financeiro, e esse sempre foi um desafio para mim enquanto psicóloga dentro da instituição, né, porque a psicóloga, ela não está olhando para esse resultado financeiro, mas o quanto uma pessoa se sentir confortável, e aí a gente pode falar de segurança psicológica, né, que é o que o professor Márcio trouxe um pouco agora, desse engajamento, desse bem-estar, desse pertencimento, eu vou ter um resultado financeiro melhor, eu vou diminuir, por exemplo, os meus processos trabalhistas, né? Então, a gente precisa olhar para isso também para poder mostrar o quanto esse cuidado com as pessoas, com o nosso operacional, mas também com as nossas lideranças, vai fazer diferença naquilo que a instituição, a empresa entrega. E vai se espelhar nos indicadores. Vai acabar se espelhando lá nos indicadores e a leitura vai ser positiva, né? Só que muitas vezes, me colocando no lugar do funcionário aquele que está numa área de trabalho, em que aquele, digamos, aquele encarregado, supervisor, o gerente, ele é um protegido e ele não tem digamos, menor interesse em mudar o comportamento, ele meio que se sente condenado naquele processo. Porque eu precisaria que também fosse um ambiente mais saudável, mas bate no meu limite, não depende só de mim. Se, por exemplo, uma pessoa de manhã que cedo já faz uma reunião, já fazendo toda uma cobrança, desestimulando as pessoas, e em vez de fazer aquele olhar, que nem o senhor falou, o senhor Luiz falou do olhar personalizado, porque de repente é uma situação que precisa ser tratada de maneira individualizada e está sendo colocada ali digamos, num DDS, por exemplo, como uma forma de cobrança ao todo, sendo que o todo não tem que pagar aquela conta. Aquilo ali tem que ser trabalhado de maneira personalizada e às vezes até de maneira assim bem discreta, para que não se exponha a ninguém, né? E as pessoas às vezes não têm essa sensibilidade de fazer essa distinção entre o que é coletivo e o que é personal, né? E às vezes eles estimulam uma pessoa por causa disso também. Tem duas saídas, né? Ou esse colaborador, ele vai embora, porque ele não vai se sentir pertencente, então ele vai embora, ele vai para outro lugar que ele vai se sentir melhor, às vezes né? É um ótimo funcionário, né? Às vezes é um ótimo funcionário. Às vezes é um ótimo funcionário. O contexto não está ajudando. Ou ele vai ficar ali com o risco de adoecer. Então, se acidentar também. Pode falar, senhor Luiz. Dentro desse contexto que eu falei com a Karine aqui, nós falamos agora, sobre essa distinção entre aquilo que é coletivo e aquilo que é de maneira personalizada, se essa pessoa não tem uma maturidade intelectual como líder para fazer essa distinção, daqui a pouco ela está desmotivando o grupo inteiro. Exatamente. Esse é um desafio tremendo aí, e quando a gente fala para resultados, para envolvimento das pessoas, né, eu acho que resultado o Márcio vai falar daqui a pouquinho, talvez um pouco mais especificamente, mas a Karine já citou essa palavra. Muitas empresas, o resultado de tudo é se
deu resultado, deu positivo no faturamento, se está bem lá. Indicadores, Márcio, muitas e muitas empresas não adotam, infelizmente não adotam. Muitas sim adotam, mas a maioria não adota de uma forma assim metódica. Eu tenho quantos acidentes de trabalho, quantos com e sem afastamento, Quais são os quantas sugestões de redução de custo foram apresentadas, a pesquisa de clima, não tem isso. E um grupo que tem a ausência desse tipo de medição, de aferição, né, a gente costuma dizer assim, isso não é cronometrado, isso não é planilhado, mas é a experiência da gente, por onde a gente passou e viu e conhece outras experiências, onde tem alguma coisa mais metódica com relação a indicadores, e que pode medir de uma forma mais quantitativa, e outros onde não tem, é da seguinte forma, por isso que eu digo, não é cronometrado, e não é planilhado, vamos dizer assim, né, contabilizado, mas é percebido que um time ou uma pessoa que não é desafiada, que não é provocada, que não é convidada a participar, que não é estimulada a pensar em processos diferentes, que não é encorajada a superar pequenas limitações que tem de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa ou um grupo que trabalha sob um gestor que não tem esse olhar provocativo positivamente, esse grupo, ele entrega em torno de 25% a 30% menos resultados em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Tá? Porque, primeiro, não tem o controle, segundo, não tem a atitude, não tem os indicadores para poder fazer essa quantificação, mas também não tem o líder preparado para que, mesmo não tendo isso, ele provoque, ele incentive, ele encoraje. Eu nunca esqueço o meu primeiro mentor foi meu pai, que Deus o tenha, né? Ele faleceu já em 1973. Ele que me abriu a primeira porta de trabalho lá como office boy, né? Ele era um operador, montador de fábrica lá. Mas ele, esse primeiro mentor, né, meu pai, e o segundo mentor na minha história profissional, um outro, foi o nosso gerente, um gerente que eu tive na empresa, e ele me disse assim, Sr. Fernando, tu precisa te comunicar mais com as pessoas, precisa te relacionar mais com as pessoas, precisa interagir mais com as pessoas. Mas eu dizia, mas eu tenho mais de 100 colaboradores, não importa, no teu papel como gestor, e aí vai o olhar humano, o olhar de envolvimento das pessoas, ele tinha esse olhar há mais de 25 anos atrás. E ele dizia, nem que tu tenha que saber, nem que tu saiba o nome da pessoa, nem que tu aprenda a chamar a pessoa pelo nome, nem que tu passe e cumprimente a pessoa. Faz essa diferença, torna a pessoa um pouquinho mais percebida, mais engajada, né, mais faz ela se sentir mais pertencente, então, ao ambiente de trabalho. Então, existem várias coisas que são simples, dentro dos 3 minutos que a gente tem aqui ainda, né, antes de trocar, né, Márcio? Mas utiliza coisas simples que nenhum gestor precisa ter um MBA ou ter morado no exterior para poder atuar, para poder fazer. Mas, de novo, quem está em cima, quem está olhando, quem está percebendo que essas pequenas atitudes podem começar a fazer uma diferença dentro desses mais variados ambientes de trabalho. Então, como eu disse, as empresas grandes têm o seu engenheiro, o seu formado, o cara que tem MBA, já passou por 2, 3, 4 experiências, muitas vezes, né? E que está ali já numa posição de comando, com uma boa trajetória. Mas 95% não precisam utilizar habilidade, inovação, criatividade, né? Mas com consistência, com ética, com respeito no preparo, no desenvolvimento das pessoas. Certo. Você está acompanhando aqui no canal da MP Cursos e Palestras, mais uma edição do Conversando com Especialistas, hoje com o tema
Liderança e Gestão Comportamental, com os nossos convidados Karine Burtê e Luiz Fernando Birck. E está sendo muito interessante aqui a nossa conversa, a gente está conseguindo fazer esse movimento e fazendo as conexões entre esses dois temas e mostrando que as soluções passam pelas pessoas, seja no comando da alta administração, seja nos intermediários, nos gestores, nessa capacidade de influência, e aí vamos falar depois, na sequência aqui, sobre as estratégias. De volta aqui, então, estamos falando sobre as estratégias de liderança, plano de trabalho, mensurar, né, tornar visível os caminhos por onde investir num trabalho de liderança, que passa por vários caminhos aí. Claro que a gente que trabalha com treinamento, a gente valoriza muito a questão do treinamento, do interpessoal. Claro que existe um treinamento EAD, mas de preferência o treinamento presencial, onde tem uma construção diferente, olho no olho, mais intensidade, a gente sente mais o clima da evolução, mas para a gente chegar no resultado melhor de uma gestão de liderança, considerando esses aspectos comportamentais, Karine, por onde é que podemos ir para um caminho de resultado, para que essa liderança seja realmente mais efetiva, utilizando todas as ferramentas possíveis, estratégias possíveis? Por onde é que vamos? Eu acho que eu começaria, né, pelo autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é uma virada de chave, né, na vida de qualquer pessoa, e especialmente de um líder, né? O autoconhecimento é para que ele possa se tornar um líder consciente de si, como eu já tinha comentado antes, né? O autoconhecimento vai trazer o que para o líder, né? Ele vai se reconhecer, entender quais são as suas potências, né? Entender o que ele precisa desenvolver mais, né? Que treinamento que ele precisa buscar, o que para ele ainda faz falta nessa caminhada, o que ele tem força, né? O que é aquilo que ele é bom, que ele faz muito bem, né? Como que ele se relaciona com as pessoas, quais são os desafios para ele enquanto gestão. Então, eu acho que o autoconhecimento é algo fundamental para qualquer profissional, para qualquer um de nós. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente entende para onde que a gente vai, que caminho que a gente está seguindo, o que a gente precisa fazer por esse caminho. E para o líder é a mesma coisa. Quando ele se reconhece enquanto ser humano, né, ele faz esse autoconhecimento, seja numa caminhada sozinho, né, individual, com suas reflexões, ou seja através de um profissional, isso traz para ele consistência na liderança dele, traz humanidade para a liderança dele. Então, acho que o autoconhecimento é uma virada de chave. Quando eu me reconheço, quando eu me olho, eu tenho capacidade de virar o holofote para o outro, né? E uma outra coisa que eu acho importante, né, puxando para o lado da psicologia, né, porque eu acho que depois o Luiz vai trazer de uma outra perspectiva, e eu acho que o nosso bate-papo está sendo muito bom nesse sentido, que a gente fala de perspectivas diferentes, e quando a gente consegue falar de perspectivas diferentes, esse diálogo se enriquece, né? Acho que é autoconhecimento, né, e é sair desse lugar de que esse líder sabe tudo e que ele tem que saber tudo. E eu trago isso até pensando assim em algumas situações que eu tenho passado nos últimos anos, assim, atuando na psicologia do trabalho e pensando em saúde mental, Prof. Márcio, que nem tu tá trazendo, né? Muitas vezes o líder, ele acha que, mas como assim? Eu não tenho formação em psicologia. Como assim eu vou entender de saúde mental? Como é que eu vou olhar para o meu colaborador e ver a condição dele? Não, ele não precisa ter todo esse conhecimento. Ele tem que ter a observação e a capacidade de entender que ali tem algo singular que fecha com o que vocês diziam antes, né? Não preciso saber de saúde mental, não preciso ser o especialista, mas eu preciso entender que esse é um aspecto importante dentro da minha equipe. Então, eu pensaria assim, ó, resumindo e respondendo a tua pergunta, Márcio, autoconhecimento para esse líder, né? E que ele consiga ter o olhar de humanidade. Acho que essas duas coisas assim resumem aquilo que dá a base para uma boa liderança. Senhor Luiz, em termos de administração dessa liderança, da gestão e das estratégias, o que a gente poderia deixar como uma dica importante para a evolução da liderança?
Travou, Márcio. Pode falar, então, sobre Agora voltou. as estratégias, caminhos para que esse líder possa se desenvolver melhor, além do treinamento que é estratégico. Uhum. Márcio, Karine, eu acho que, além do autodesenvolvimento, concordo plenamente que é uma boa forma da pessoa não depender de outros, né, ou da empresa para se desenvolver, quando ele busca ser, bom, eu quero ser um líder diferencial, eu quero ser um gestor que realmente impacta na vida do meu time, quero, com as minhas atitudes, promover uma boa saúde mental dentro do meu time lá. Vejo assim. Sim. A gente diz para os participantes, né, para ser um bom líder não precisa ser um cara que morou no exterior 3, 4 anos, tem um MBA, né, trabalha na empresa há 20 ou 30 anos, né, tudo isso é importante, né, mas o que eu posso fazer? De que forma eu posso atuar no meu dia a dia? Mesmo aquele líder simples, que é apenas bem visto, que tem a confiança dos seus colaboradores, ou até mesmo o respeito dos seus colaboradores, do seu contratante lá. O que eu posso fazer, né? O que a gente incentiva as lideranças a fazerem, as mais preparadas ou as não tão bem preparadas, com pouco ou quase nenhuma habilidade, mas está ali formal ou informalmente atuando como gestor. Ouvir as pessoas. Reconhecer as pequenas coisas que as pessoas fazem. Fazer perguntas. Eu vejo isso é uma das coisas mais poderosas que tem como ferramenta, como um agente de aproximação, uma demonstração de respeito, como um incentivo às pessoas que estão ali naquele processo metódico, no dia a dia, fazendo aquele processo, a mesma coisa, sabe? Você vai embora e no outro dia sabe que vai voltar ali, isso para o processo de manufatura, mas dos mais variados ambientes. Tu já pensou em fazer diferente? Onde é que tu aprendeu isso? Já pensou em fazer melhor? Onde é que tu aprendeu? Com quem tu aprendeu? Mas que interessante, me explica um pouquinho mais. Eu faço 4, 5, 6 perguntas, treino a fazer perguntas para um, para outro. Tu cria uma conexão com as pessoas. Quando tu vai dar uma ordem, ao invés de dar uma ordem, tu pergunta, tu pode empilhar aquele material que está no fundo do corredor lá? O que te leva a não usar o EPI? Tu leste a norma de segurança? Qual a dificuldade de utilizar aqui o protetor auricular, ou a botina, ou o capacete? Então, eu digo assim, o reconhecer, ouvir, fazer perguntas, provocar, promover como ferramentas, como estratégias, para trazer as pessoas para saírem um pouquinho daquela rotina, daquela situação mais confortável que ele está ali, porque já tem muito tempo de empresa, já tem a confiança da empresa ou do dono da empresa. Tá? Então, são coisas que não requerem nenhuma habilidade especial. Ele vai buscar e se desenvolver em outras coisas, como reunir o grupo, fazer uma boa palestra, uma boa conversa de sensibilização, como fazer um DDS bacana lá, né? Tudo isso são coisas importantes. Mas antes disso, tem outras coisas mais no dia a dia que podem ser praticadas, exercitadas, uma por uma pessoa, um a um, no olho, né? E de uma forma diversificada, com o mais velho, com o mais novo, com o mais experiente, com o colaborador mais novo, mais experiente, seja da área administrativa, seja da área financeira, em qualquer situação em que queira se promover uma integração, uma participação maior, onde as pessoas sintam-se um pouquinho mais valorizadas, ouça, pergunte, reconheça. E outras coisas que tem, trabalhos participativos, de redução de custo, de melhorias de processo, né? Campanhas que podem ser feitas, mas já fica mais restrito, para muitas empresas fica um pouco mais restrito, porque tem que ter uma equipe quase que organizando isso.
Agora, o que eu posso fazer na minha empresa com 4, 5, 6, 8, 20, 30, 50 colaboradores? Pequenas coisas mais simples, mas não quer dizer que, sendo simples, não exige uma orientação, um preparo do líder, né, para saber como fazer isso, como abordar. E aí esse é o trabalho do treinamento, esse é o nosso trabalho. Com certeza. E tudo isso aí vai gerar conexões saudáveis. E eu vou falar uma palavra aqui que eu considero importante. Cria-se naturalmente uma parceria, né? Onde o outro se sente conectado com você e o caminhar passa a ser um caminhar conjunto, né? As pessoas, elas se sentem caminhando juntas, né? E levando para um propósito, para uma melhoria, onde todos estão, de uma certa forma, sendo beneficiados. Eu acrescentaria também uma outra palavra que não falei naquelas dicas que eu falei anteriormente, que é elogiar com sinceridade, ouvir com qualidade, valorizar integralmente a pessoa. Integralmente. E acrescentaria prestar atenção. Porque nós temos num mundo hoje onde nós temos uma tendência à dispersão. Tem empresas que estão enfrentando seríssimas dificuldades em relação ao celular, por exemplo, que o trabalhador quer ficar acompanhando o celular e as empresas têm dificuldade, às vezes, de proibir, criar um procedimento para que o celular não seja utilizado e cria um ponto de dispersão, né? Então, cria conflitos em relação a isso aí, porque parece contraditório que uma empresa queira proibir o celular em determinadas atividades. Não, claro, estou falando mais em atividades que têm um certo risco e que o funcionário resista a essa ideia porque ele quer, de uma certa forma, ficar conectado com o que está acontecendo, né? Então, esse prestar atenção que eu falo é a centralidade na atividade, né? Para que ela tenha menos acidentes, que ela tenha menos dispersão, erros, enfim, que até esse prestar atenção facilite, por exemplo, uma conversa franca, olho a olho, onde as pessoas possam se sentir mais intensas e respeitadas naquele movimento de respeito humano, né? Então, às vezes a empresa também ela tem que ter a coragem, através dos seus líderes, de tomar decisões que elas podem parecer autoritárias, mas elas são em prol de uma organização, né? Às vezes também o líder ou a diretoria, ela não tem que largar muitas vezes uma ação protecionista e ser bem profissional no sentido do resultado. Olha, para a nossa atividade aqui nós precisamos criar certas regras. E às vezes criar regras não são ações simpáticas. Às vezes são ações que exigem um certo olhar de dureza, digamos assim, mas como na música Janela de Roberto Carlos, coisas que aborrecem muitas vezes acontecem por amor. Então, muitas vezes a dureza também tem a ver com a minha preocupação que tu não te machuque, que tu não se acidente, que tu não venha perder o emprego por causa dessa desobediência, por causa dessa insistência que não leva a nada, a não ser uma dispersão, um erro. Então, o líder também tem que ter esse, meio que comparando uma esponja, né? A esponja ela tem aquele lado amarelinho e o lado verde, né? Tem um lado que é mais duro, que tira mais as impurezas com força, e tem um outro lado que é, digamos assim, mais flexível, né? Então, mais macio, né? É mais macio. Então tem que saber lidar com esse olhar da dualidade humana, né? Nós precisamos, às vezes, ter atitudes um pouco mais duras, mas se elas forem justificáveis pelo um resultado e sobre ela caminhar um respeito humano, também ela será saudável do ponto de vista da saúde mental, né? Porque nós falamos muito aqui no líder ser humano e a gente acha muito bonito, maravilhoso, ser empático, que é uma evolução natural do ser. Mas também, às vezes, ele vai ter que ter a personalidade de tomar atitudes corajosas em prol de um resultado melhor para todos, né? Então, esse entendimento de que ser líder, ele também trabalha com vários pontos de vista sobre como gerenciar. Até eu me lembro que numa live que fizemos aqui, um bate-papo com o professor Everton, que a Karine conhece bem, onde eu tinha falado para ele inicialmente que melhor seria a gente pensar em liderança como gestão com pessoas. Aí ele me fez uma observação. Não só a gestão com pessoas,
mas também vale a gestão de pessoas, porque muitas vezes, para você organizar tudo, você precisa unir as pessoas para chegar a uma evolução. Mas em determinado momento é preciso dizer, agora nós vamos seguir essa direção. Uhum. E ter a autoridade de dizer que esse é o caminho, que daqui para frente não podemos mais flexibilizar, principalmente em termos de segurança do trabalho, porque isso pode causar um acidente. Então tem certas regras que elas também vêm em benefício do todo, em benefício humano, né? Para que aquela disciplina seja de fato aceita como uma coisa, um ponto em comum e um ponto indiscutível, né? Então o líder também tem que saber que em algum momento ele vai se indispor pelo cumprimento normativo, mas que ele tem que bancar isso e se justificar perante as pessoas e mostrar que tal procedimento, embora seja desconfortável, como por exemplo usar o EPI, não se trata de buscar um EPI que seja mais prazeroso ao uso, mas aquele que é necessário para combater o perigo. Então, às vezes, o que é mais necessário pode ser mais desconfortável, né? Então, não podemos negociar isso, né? Então, não é questão de gerar conforto para as pessoas, é gerar segurança. Então, tem certas circunstâncias que a autoridade passa por isso aí, né? É a gestão de pessoas. E tem muitos e muitos momentos que é a gestão com pessoas, que é aquilo que tudo que falamos aqui, esse olhar empático, saber ouvir as pessoas, tudo que vocês falaram que contribuiu bastante com o nosso bate-papo aqui. Mas vejam só que o tema é muito importante, né, Karine? Mexe muito com o nosso dia a dia, né? Isso é um bate-papo que vale para quem trabalha na área de segurança do trabalho, mas vai muito além disso, para qualquer pessoa que trabalha com organização empresarial, que for nos assistir, vai ver que a contribuição para ela é muito grande, porque em algum momento ela se sentiu identificada com alguma coisa que se passa no seu meio de trabalho, ou no meio social, onde ela tem relações humanas. Então eu queria agradecer, já caminhando para o final aqui, a contribuição de vocês e peço que façam aí um comentário, uma consideração final nesse bate-papo sobre como percebem essa liderança e qual o futuro disso tudo. Para onde estamos caminhando, Karine? Que pergunta difícil essa, hein, professor Márcio? Mas eu acho que eu concordo contigo quando tu diz que esse bate-papo aqui ele é para todas as pessoas, né? A gente está falando aqui de liderança, mas a gente também está falando para liderados, né? E é um desafio ser líder, né? Os dias de hoje eu acho que é um desafio, né? Não é para qualquer um, né? Isso tem que ser algo genuíno também, mas transformado também, que nem a gente disse, né? E penso que isso, né, que a gente possa refletir a partir do que a gente trouxe aqui, tanto para quem é líder, para quem está se preparando para ser líder, para quem é liderado também, para que a gente possa ouvir de outras perspectivas, né, esse novo formato de mundo do trabalho, que nos exige da liderança, mas exige também do colaborador, né, que a gente consiga fazer o equilíbrio de tudo isso, né, é um desafio. As instituições têm o papel também de poder contribuir nisso, nesse equilíbrio, né, para que todos nós tenhamos o equilíbrio nessas relações enquanto pessoa, né, e penso que uma das coisas que a gente pode deixar de reflexão aqui para todos nós, né, eu sempre falo assim, ó, tem 50% que é do outro e tem 50% que é meu, e eu tenho que dar conta dos meus 50%. Então, o que eu pense, isso tem a ver um pouco com o que o Luiz trouxe antes, né? O que é os meus 50% nisso? Seja o lugar que eu estou, no papel que eu tiver, de líder ou de liderado. O que é os 50% que está na minha mão, que é o que eu posso fazer, que eu tenho controle, né? O que eu posso fazer para tornar o ambiente de trabalho mais saudável, mais agradável, mais produtivo, né? Eu acho que é isso, que a gente consiga entender o que é os 50% da gente, esse a gente garante. 50% que é do outro, do líder ou da instituição, esse a gente não tem como garantir, mas o nosso sim. É muito importante o que tu falou, porque às vezes a pessoa não exerce um cargo de liderança, mas ela é a mais influente. Ela tem um jeito de ser tão contagiante, né, que todos poderiam dizer, esse aí poderia ser o líder. Mas não significa dizer que se fosse líder poderia ter aquele mesmo resultado, mas tem gente que tem naturalmente, independente Exatamente. de cargo, é o chamado poder pessoal, né? Aquela pessoa tem uma influência positiva muito grande, aquilo que tu falou,
talvez aquela pessoa lá que seja meu comandante permaneça mal-humorado, mas eu decidi que meu dia vai ser maravilhoso. Eu decidi, porque é uma decisão pessoal, que eu não vou me influenciar por tudo isso que está acontecendo, que seja contrário à minha perspectiva de vida, e eu vou me comportar com saúde mental. Eu decidi que meu dia vai ser com saúde mental. Então, independente de eu ter um cargo ou não, por isso que esse papo aqui é para todo mundo, a gente também entender que o poder pessoal ele tem uma significância, uma influência, um impacto muito grande, porque, como vou dizer assim, nós é que vamos nos carregar para o futuro, né? Então, nós podemos até transitoriamente estar por aquele ambiente por um tempo, por anos, mas eu vou me levar para o futuro. E como é que eu vou me levar? Com que memórias eu vou levar para o futuro sobre aquele tempo que passei lá? Eu quero ter boas recordações daquele tempo que lá vivi. Então, é uma escolha pessoal também, muitas vezes até uma forma de proteção intelectual, espiritual, para poder criar um guarda-chuva de proteção para o futuro. Seu Luiz, poder pessoal também faz diferença, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu imagino e observo, né, que tem movimentos, que tem muitas iniciativas, que a gente vê movimentos de pessoas buscando qualificação, de empresas buscando se qualificar na questão comportamental. Vejo assim uma preocupação de muitas empresas, mesmo que num grupo mais seleto, né? O que seria bom que fosse num grupo maior, né? Mas num grupo mais seleto, uma preocupação de preparar as pessoas que vêm dentro da empresa, que já têm a convivência com o ambiente, já estão sintonizados com aquele ambiente e buscam um processo seletivo interno, buscam aproveitar profissionais e potenciais que tem dentro da empresa. Então, eu espero que isso cada vez mais continue, que isso seja percebido por outras empresas de menor porte, que mais pessoas ousassem se tornar boas lideranças, se identificassem, né, atuando como lideranças, né? Eu nunca esqueço das lideranças que eu cito num livro. Editei um livro em 2006, e no livro foi para homenagear pessoas que, de alguma forma, predominantemente, agradecer e valorizar pessoas que contribuíram com a nossa jornada, né? Além do conteúdo, tem a parte de agradecer. E eu lembro que o nosso diretor, logo que eu passei a supervisor, ele levou dentro da fábrica e na frente, dentro do ambiente de trabalho, da metalúrgica, ele pegou e me disse assim: Birk, o teu papel aqui... o Birk, ele me disse assim, muitos são os comandados, poucos são os que comandam. Então, o teu papel como líder é fazer o melhor, é tirar o melhor dessas pessoas, é contribuir, né, o melhor, para tirar o melhor, para que essas pessoas consigam fazer e entregar o seu melhor. E hoje a gente busca, e hoje a gente vê que o próprio James Hunter, ele trabalha com essa questão, né, do líder servidor, do servir, ser o facilitador do time, das pessoas. Então, eu queria, assim, como expectativa, como estudioso também nesse assunto, que cada vez mais as pessoas usassem, como bem Karine falou, o autodesenvolvimento, e que pelo autodesenvolvimento, que é muito mais do que talvez os 50%, que só depende dele, né, aprender a se desenvolver para ser um líder e para exatamente contribuir, qualquer que seja o ambiente de uma empresa de grande, pequeno ou médio porte, indústria, comércio ou serviços, qualquer que seja a posição em que ele vá atuar, que ele enxergue, né, a possibilidade de ser uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas. Principalmente, se preparado, a minha expectativa é que ele faça a diferença de forma positiva, porque não preparado, a gente sabe que
não só para as pessoas, aliás, não só para empresas, mas para as pessoas, o líder despreparado gera um prejuízo muito grande, né? Então, a minha torcida é que tenhamos cada vez mais, nesse mundo corporativo, líderes preparados, pessoas, entidades, enfim, contribuindo para a formação de pessoas e principalmente e também de lideranças que saibam, então, atuar com todo esse olhar moderno aí que a gente vê e que cada vez mais é necessário, esse respeito pelo humano, essa questão de lidar bem com as pessoas. Então, agradeço, Márcio, mais uma vez ao convite, à lembrança, um prazer ter tido a participação, a parceria, a companhia aqui da Karine também, e a gente espera que esse trabalho, que as nossas as sugestões, o que nós pensamos, o que nós humildemente trouxemos aqui nesse trabalho promovido pelo professor, que é um grande incentivador, o Márcio, né? É um grande promotor de boas práticas, e a gente sabe o quanto ele é capaz, é competente naquilo que ele faz, né? E agradecer, então, a essa oportunidade aí, e que as pessoas que assistem possam levar algumas sugestões, algumas ideias aí para os seus times aí, para os seus diretores, né? Agradeço Muito obrigado a vocês dois pela contribuição, pela experiência, por compartilhar esses momentos, né? Fica essa dica também final do Luiz Fernando Birck sobre a liderança servidora, que a gente possa ter pessoas que se alegram com a alegria dos outros, né? Por exemplo, quando eu vejo que alguém naquele momento teve uma evolução pelo meu trabalho, eu pude contribuir com uma palavra, então que eu sinta alegria no meu coração, porque naquele momento eu me senti justificado perante a existência e de poder contribuir com o crescimento de alguém. Então, que essa empatia, né, Karine? Que essa empatia de se alegrar com a alegria do outro, né, seja o tom da evolução do futuro, né? Que possamos crescer e levar essa empatia junto, porque esse é um sentimento que tem que ter dentro da família, de amor, de respeito ao próximo. Imagina um pai, alegria quando um filho consegue evoluir alguma coisa, a alegria que a gente sente como pai. Então, mesma coisa um líder também, quando ele vê ali que dentro da sua equipe tem alguém crescendo, alguém evoluindo, alguém ficando grato pela contribuição que ele está dando também, e ele vê que aquilo cria uma camada positiva no relacionamento entre eles. E, incrivelmente, porque a vida é basicamente energia, né? Quando as coisas tomam esse rumo, parece que tudo começa a dar mais certo. O universo conspira de uma maneira muito mais positiva quando essa saúde mental do interpessoal, ela se conecta, né? A gente sabe que se a gente conseguir fazer esse movimento empático, harmônico, a saúde mental é consequência disso, de atitudes que foram tomadas. Às vezes, que nem vocês falaram, é preciso que quem esteja no comando não se revista tanto da autoridade, mas sim da humanidade. Tá bom? Perfeito. Agradeço de coração a contribuição de vocês. Peço que depois nas suas redes sociais compartilhem também nosso bate-papo aqui. E você que nos acompanhou, você está no canal da MP Cursos e Palestras. Aqui tratamos segurança do trabalho como compromisso com a vida e valorizamos as pessoas, os nossos convidados, que são a razão aí da gente fazer esse bate-papo de compartilhamento de experiências concretas, de melhorias para as pessoas que buscam realmente uma evolução profissional e pessoal. Um grande abraço a todos.